Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional do nosso dia de hoje. Eu estou em viagem, daqui a exatamente uma hora eu entro no palco para poder palestrar, mas eu não podia deixar de trazer o devocional nosso. Prometo para vocês que todos os dias vou tentar colocar um devocional aqui. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de um texto extraordinário, que eu sou apaixonado nele, que é o texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, do versículo de número 2 até o versículo de número 5. E vai dizer o seguinte: Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste quem eram os impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Eu quero fazer com vocês uma análise desse texto, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nos fez começar. E sabe, esse texto ele vem em uma boa hora porque eu retornei hoje à cidade onde tudo começou. Foi nessa cidade onde eu estou hoje para palestrar que surgiu a primeira mentoria, surgiu a primeira palestra. Foi nessa cidade onde surgiram as minhas maiores dificuldades, mas também as minhas maiores superações. E esse texto ele mexeu muito comigo quando eu olhei para o cenário no qual eu estava vivendo, no qual eu estou vivendo nesse momento, que é um cenário de voltar ao lugar onde tudo começou e olhar para trás e falar assim: uau, deu certo. Até aqui Deus me sustentou e até aqui Deus fez coisas extraordinárias acontecerem. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que antes de Deus falar daquilo que eles estavam errando, Deus começa falando daquilo que eles estavam acertando. E Deus olha e fala assim: eu já tenho visto o teu trabalho árduo e a tua perseverança. E o que eu quero dizer para você é o que você está construindo no secreto, que você acha que ninguém está vendo, Deus está olhando para você. E sabe o que mais me surpreende nesse texto? É que antes mesmo que eles tivessem pensado em falar qualquer coisa, Deus já tinha olhado para eles e falado: eu conheço as tuas obras. Eu sei o quanto vocês têm sofrido pelo meu nome, eu sei o quanto vocês têm se dedicado ao meu nome. E pode ser que talvez hoje você olhe para o seu redor e fale: Senhor, mas eu sou o único da minha casa que está orando, eu sou o único da minha casa que está lutando, eu estou tentando trazer meu marido para perto de ti, mas parece que as coisas estão difíceis. Tem pessoas dentro da minha casa que querem me proibir de ir para a igreja, tem pessoas ao meu redor que não querem me deixar avançar, tem pessoas ao meu lado que são incrédulas, tem pessoas ao meu lado que amaldiçoam a Deus, e Deus está falando assim: eu estou conhecendo e eu conheço a tua perseverança e o teu trabalho árduo. E o que Deus está dizendo para você é: eu sei o que você tem feito. Eu sei o quanto tem sido difícil para você essa jornada até aqui. E eu quero dizer para você que eu ainda continuo com você, mas não se esqueça do porquê você começou. Sabe quando você conheceu o teu marido, a tua esposa, teu namorado, tua namorada naquela primeira vez e que você parece que moveria os céus e terra por causa dessa pessoa, mas de repente o tempo vai se vai passando e você, por ter acostumado com a presença da pessoa, agora você começa a olhar e falar assim: mas espera, parece que eu não sinto mais aquela vontade de fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Parece que eu não sinto mais aquela vontade de agradar. E é isso que Deus está falando para você nesse texto. Existe um motivo no qual você começou, e não foi somente a paixão, não foi somente o amor, foi a vontade de se dedicar com precisão, foi a vontade de se dedicar com verdade ao meu nome, ao meu trabalho. Mas a pergunta é o porquê que você se esfriou. E eu acredito que nesse ponto Deus nos dá um dos maiores conselhos para a nossa vida. E ele não fala sobre você se corrigir diretamente. Ele te mostra como saber aonde você precisa corrigir.
E é quando ele diz para você, volta-te lá atrás e olha aonde foi que você caiu. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é, aonde foi que você caiu? Talvez em algum momento você tenha desanimado porque você recebeu um não. Talvez em algum momento você tenha desanimado porque você orou muito tempo por uma coisa, essa coisa aconteceu, mas não aconteceu da maneira como você esperava. Talvez você esteja chateado com Deus porque você orou muito por uma pessoa e essa pessoa ainda não viveu o processo da salvação e da transformação. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é: Deus tem visto o seu trabalho árduo, e a mesma Bíblia que diz que Deus tem visto o seu trabalho árduo é a mesma Bíblia que diz que Deus recompensa aqueles que permanecem firmes diante dele. E eu quero só te lembrar que talvez o seu processo ainda não tenha acabado, porque ainda te falta aprender algo. Que talvez não te falte verdadeiramente conseguir desenvolver algo a mais para a próxima fase que você está para viver. Eu quero que você se lembre que você não arruma uma mala de roupa para ir para um determinado tipo de cidade de acordo com o que você está acostumado, você arruma sua mala de acordo com aquilo que aquela cidade vai exigir de você. Então, se você vai passar de frio, você cria uma mala cheia de blusa, cheia de calça, com bota, com meia, com luva, com cachecol. Se você vai uma cidade quente, você leva shorts, bermuda, sunga, biquíni, de acordo com o lugar para onde você vai, é a maneira com qual você prepara a sua mala. E às vezes esse processo, você está vendo, ele está se tornando árduo, ele está se tornando um trabalho muito difícil, porque a próxima fase que você vai viver, ela vai exigir de você que você tenha um pulso firme, que você tenha resiliência, não para aguentar uma pancada, mas talvez para suportar o processo que está por vir nas pessoas ao teu redor. Porque muitas das vezes você pode estar orando para que alguém seja alcançado, para que alguém seja salvo, mas a maneira pelo qual essa pessoa vai conseguir enxergar esse caminho é através, muitas vezes, do sofrimento. Ou às vezes de um processo muito difícil, e se você não tiver resiliência, se você não tiver estrutura para suportar ver a pessoa que você ama passar por um processo árduo, você vai começar a interferir no processo dela, e isso vai impedir que você consiga alcançar o resultado daquilo que você tanto orou. Então o que eu quero te dizer nessa manhã é: Deus está visualizando o teu processo, Deus está vendo o seu trabalho, por isso não pare, não desista. Se em algum momento você se esfriou, se em algum momento você acha que você está pensando em desistir, a resposta de Deus para você é: volta lá atrás e veja onde foi que você caiu. Se você se decepcionou com a igreja, volte lá e se arrume com a igreja. Se você se decepcionou com um líder religioso, volta lá e se arrume com esse líder. O que importa é que você entenda, compreenda que Deus ainda continua operando e olhando para você. O Espírito Santo é teu companheiro, ele não é aquele que está existindo aqui nesse mundo para te acusar disso, daquilo outro. Não, ele é o teu companheiro, ele é o teu consolador, ele é aquele que te fortalece, e você sabe aonde foi que você caiu, você sabe qual foi o momento em que seu coração falou assim: mas será que vale a pena continuar? Talvez esse problema que está te deixando frio foi o momento em que você brigou com alguém. E talvez esteja faltando para você poder ir para a próxima fase, é simplesmente você conseguir liberar perdão. E a resposta de Deus para você é: aonde foi que você caiu? Quando nós falamos sobre voltar ao primeiro amor, parece algo muito bonito, algo muito romântico. Mas a verdade é que voltar ao primeiro amor, muitas das vezes, vai exigir que nós possamos fazer uma renúncia, que nós tenhamos um arrependimento. E o que eu quero que você entenda nesse dia, nessa manhã, é que o que Deus reservou para a tua vida não muda de acordo com a circunstância. O que Deus reservou para a tua vida permanece firme, permanece intacto e vai gerar resultados extraordinários sobre a tua vida. Por isso, não desista, não pare de caminhar, não desanime. Está difícil, mas Deus está olhando o seu processo e Ele está vendo o quão forte você está se tornando para que você consiga continuar avançando. Mas não se esqueça, lembra-te aonde você caiu, se arrependa, peça perdão, se corrija diante de Deus e Ele vai te ajudar a continuar caminhando para os próximos passos de para onde você precisa ir. Muitas vezes nós não precisamos aumentar a nossa fé. Muitas vezes nós precisamos simplesmente nos lembrarmos
da onde foi que Deus já nos tirou. Se necessário, volte para aquela cidade onde você morava, aonde você tantas e tantas vezes orou para sair. Se necessário, passe em frente àquele trabalho que você orava para sair. O importante é volte a entender da onde foi que Deus já te libertou, da onde foi que Ele já te tirou e aonde foi que Ele te colocou nesse momento atual. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra possa florescer no teu coração e trazer restauração para a tua jornada e para a tua caminhada, em o nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você, curta, comente, compartilha com os teus amigos e amanhã estamos juntos mais uma vez para mais um devocional. Deus abençoe.